dia, senhoras e senhores. Agradecemos a presença de todas as autoridades e convidados. E assim, para compor a mesa dos trabalhos, eu convido o professor Dr. Glaucio Oliva, diretor e presidente da congregação do Instituto de Física de São Carlos, e o homenageado do dia, o professor titular Milton Ferreira de Souza. Na sequência, eu convido o excelentíssimo senhor Emerson Pires Leal, vice-prefeito da cidade de São Carlos. Convido também a excelentíssima senhora e presidente da Câmara Municipal de São Carlos, a professora Diana Cury. Convido o representante da congregação do Instituto de Física de São Carlos, o professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Convido o professor emérito do Instituto de Física de São Carlos, professor Dr. Sérgio Mascarenhas, coordenador do Instituto de Estudos Avançados do campus de São Carlos. Antônio Carlos Hernandes, vice-chefe do Departamento de Física e Ciência dos Materiais do Instituto de Física de São Carlos, a qual pertence o professor Milton Ferreira de Souza. Convido o professor Dr. Richard Charles Garrett, chefe do Departamento de Física e Informática do Instituto de Física de São Carlos. Composta a mesa oficial dos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao professor Dr. Glaucio Oliva, diretor e presidente da congregação do Instituto de Física de São Carlos, para que faça uso da palavra. Excelentíssimo senhor Emerson Leal, vice-prefeito da cidade de São Carlos, secretário municipal de Ciência e Tecnologia, excelentíssima senhora professora Diana Cury, presidente da nossa Câmara Municipal, bom dia também. Professor Milton, nosso grande homenageado hoje, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Professor Sérgio Mascarenhas, nosso professor emérito, grande liderança da Física e da Ciência São Carlense. Professor Vanderlei Banhato, representando hoje a congregação do Instituto de Física de São Carlos, nessa sessão solene de outorga do título de professor emérito ao professor Milton Ferreira de Souza, professor Antônio Carlos Hernandes, grande docente da nossa casa, hoje aqui representando o Departamento de Física e Ciências dos Materiais, ao qual está afiliado o professor Milton Ferreira de Souza, professor Richard Garrett, chefe do Departamento de Física e Informática, o departamento co-irmão do Departamento de Física e Ciências dos Materiais, que constitui o Instituto de Física de São Carlos. Senhoras, senhores, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Agradeço a honra de tê-los todos nessa manhã radiante aqui na cidade de São Carlos, quando nós vamos ter a honra, justamente no Instituto de Física de São Carlos, de outorgar o nosso emérito professor Milton Ferreira de Souza por todas as suas realizações na nossa unidade, na nossa universidade, na nossa cidade. Gostaria, nesse momento, de declarar, então, abertos os trabalhos da Egrégia Congregação do Instituto de Física de São Carlos, hoje reunida especialmente para a cerimônia de outorga deste título. Agradeço a presença de todos e, a seguir, passo a palavra ao excelentíssimo senhor Emerson Pires Leal, vice-prefeito da cidade de São Carlos. Muito bom dia a todas as senhoras e todos os senhores. Bom dia, professor Glaucio
Olívia, diretor e presidente da Congregação do Instituto de Física de São Carlos. Muito bom dia ao professor Sérgio Mascarinhos, essa pessoa maravilhosa que nós tivemos a satisfação de conhecer há quase 30 anos atrás, quando chegamos à nossa cidade de São Carlos, e o professor titular Milton Ferreira de Souza, né, que é uma satisfação muito grande também tê-lo conhecido e ter tido a oportunidade de ter convivido com ele durante algum tempo, durante alguns anos. Demais componentes, minha companheira Diana Cury, companheira de partido, companheira educadora como nós, né, presidente da Câmara Municipal, primeira mulher presidente da Câmara Municipal de São Carlos em toda a sua história política, nos seus 149 anos, né, que vai completar no próximo dia 4 de novembro, demais componentes da mesa já citados pelo protocolo. Meus amigos, venho aqui em nome do nosso prefeito municipal trazer a nossa saudação a essa solenidade, a essa reunião da congregação, a todos os componentes da congregação do Instituto de Física da USP de São Carlos, a toda a comunidade do Instituto de Física da nossa querida USP de São Carlos, e dizer da sua alegria em estar acontecendo esse momento em que o professor Milton Ferreira de Souza está sendo homenageado como professor emérito do Instituto de Física da USP de São Carlos. E também pedir as desculpas por ele não ter podido comparecer a essa solenidade, e pediu-me então que eu viesse fazê-lo, trazendo a saudação do Poder Executivo Municipal e, portanto, do nosso professor Newton Lima, prefeito da cidade de São Carlos. Mas eu gostaria de dizer que eu faço isso com uma dupla satisfação, né, porque, além de ser vice-prefeito da cidade de São Carlos, estar podendo atender a essa solicitação do nosso prefeito de trazer a nossa saudação, o nosso abraço, as nossas congratulações ao professor Milton Ferreira de Souza. Eu também, como professor do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos durante 30 anos, quase, né? Quer dizer, nesse mês está fazendo 30 anos que eu estava chegando à cidade de São Carlos, mas comecei a trabalhar no Departamento de Física mesmo em fevereiro de 77. Portanto, no próximo mês de fevereiro, estarão completando 30 anos da minha vinda para a cidade de São Carlos. Eu vim de Brasília, da Universidade de Brasília, onde eu tinha trabalhado 6 anos como professor da universidade, e vim fazer o doutorado aqui, acabei ficando por aqui, e foi uma coisa muito maravilhosa que aconteceu em minha vida. E eu gostaria de dizer que, convivendo dentro do Departamento de Física, né, logo de início, pessoas assim da grandeza de um professor Sérgio Mascarinhas, professor Ivone Mascarinhas, né, e o professor Milton Ferreira de Souza eram nomes, né, que a todo instante estavam presentes ali no nosso Departamento de Física. E aí, claro, que eu tive a satisfação imensa de conhecer essas pessoas logo de início que eu cheguei aqui. O professor Milton tem também eu, professor Milton, eu tenho uma certa, né, coisa no íntimo de agradecimento ao senhor, e o senhor sabe disso, né, pela ajuda que o senhor me prestou durante um determinado tempo, durante sempre que eu precisei, e por isso eu registro assim a minha grande satisfação de estar participando aqui desse momento que eu considero histórico na vida da nossa cidade de São Carlos, na vida do Instituto de Física da USP de São Carlos, porque o professor Milton Ferreira de Souza, sem dúvida nenhuma, é uma dessas grandes estrelas que muito contribuíram para o engrandecimento, para o fortalecimento, para a consolidação do Departamento de Física do Instituto de Física da USP de São Carlos. Portanto, professor Milton, é com toda a sinceridade do mundo e com muita satisfação que eu participo dessa solenidade em nome do Poder Executivo, mas também em meu nome próprio como representante do Departamento de Física, e não estou aqui oficialmente, claro, em nome do Departamento de Física. Está aqui o Clovinho, que foi nosso colega lá, que falava sempre do professor Milton com a boca cheia, com muita satisfação. Portanto, parabéns ao senhor por essa outorga desse título, que sem dúvida nenhuma o senhor merece muito. Então, em nome do Poder Executivo Municipal, parabéns, e que o seu caminho continue sendo iluminado, como sempre foi, trazendo a sua colaboração, a sua participação para o engrandecimento da ciência em nossa cidade de São Carlos. Muito obrigado.
Ouviremos agora o pronunciamento da Excelentíssima Senhora Diana Cury, digníssima Presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Bom dia a todos vocês, caríssimo professor Dr. Glaucio, que preside essa mesa, professor Milton, homenageado, os meus respeitos e cumprimentos, professor Emerson, nosso vice-prefeito, companheiro de partido do nosso PMDB, e eu acho que não tem pessoa que valoriza mais a participação da mulher na vida pública que o professor Emerson. Ele está sempre valorizando a nossa participação. Muito obrigada, Emerson. Professor Vanderlei, meus respeitos. Professor Sérgio Mascarenhas, carinhoso abraço. Professor Hernandes, não, Richard, troquei. Professor Richard, professor Hernandes, está aqui do meu lado. Caríssimos professores da USP, em especial do Instituto de Física, caríssimos amigos da Embrapa, que vejo por aqui, meus respeitos também, caríssimos empresários presentes, saúdo a todos na pessoa do Jarbas, da Opto, que hoje está em festa, né, Jarbas? Parabéns! É verdadeiramente uma grande honra fazer parte desta mesa. Primeiro, por ser um evento acadêmico da USP, a quem eu tenho muito respeito. E pelo Instituto de Física, que aprendemos a conviver, aprendemos a ter uma série de interações. E, em segundo lugar, por se tratar de uma homenagem ao professor Milton. Em segundo lugar, na citação, mas é a razão pela qual nós estamos aqui. Em nome da Câmara Municipal de São Carlos, professor Milton, eu o saúdo. Tenho a ousadia de reiterar essas homenagens, de ratificar, dizer que o nosso apreço pelo professor Milton é muito grande. Ele é duplamente homenageado nesta manhã, professor emérito, título dado pela congregação, né? Isso é muito importante. E o prêmio Jamos, né? Que é um prêmio que eu já vi ser entregue a outros acadêmicos, não tantos, e que com certeza foi uma análise muito cuidadosa para que ele fosse entregue ao senhor. Então, em nome da Câmara Municipal de São Carlos, eu saúdo a todos os presentes e desejo, professor Milton, que o seu trabalho, o seu esforço e o seu nome sejam referência para tantos e tantos jovens que começam a se encaminhar para o mundo da pesquisa tecnológica, da ciência, que ele seja realmente um referencial, que ele seja um norte para todos aqueles que se enveredam pelo mundo da ciência e tecnologia. Professor Glaucio, em nome da Câmara Municipal, os nossos cumprimentos. Professor Milton, os nossos cumprimentos efusivos em nome da Câmara Municipal. Um bom dia a todos os senhores e muito obrigada. Ouviremos agora o pronunciamento do professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato, representante da Congregação do Instituto de Física de São Carlos e diretor do CEPOF, Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica da USP São Carlos. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas aqui da mesa, às autoridades do município. Todos já foram devidamente nomeados aí pelo nosso diretor. E, como representante da congregação, eu tenho que falar algumas palavras em nome de todos os colegas. Os colegas que ouviram por bem conceder ao professor Milton esse título. E não são tantos que têm esse título no nosso instituto. Bom, a realização de um cientista advém principalmente do reconhecimento de seus pares. Nós não vivemos de dinheiro, né? Isso é uma verdade. Nós vivemos do reconhecimento. Do reconhecimento e da certeza que o trabalho realizado
possa ter tornado a humanidade um pouco melhor. Nesse sentido, o professor Milton pode se considerar realizado, porque ele satisfaz plenamente esses requisitos, e ele deve sentir no seu íntimo que tanto o seu trabalho tem uma relevância, como tem tornado um pouco mais amena a vida dos cidadãos, principalmente aqueles que o rodeiam. Sua vida acadêmica, que ainda continua, é pautada no princípio que é inimaginável uma vida sem trabalho, e é inimaginável que uma vida sem trabalho possa ser capaz de trazer qualquer tipo de conforto. O professor Milton sempre lutou contra as injustiças social e política. Mesmo antes de vir para São Carlos, o professor Milton tem uma história de batalha contra as injustiças que aconteciam no Brasil, principalmente no Nordeste. O professor Milton produziu ciência de bom nível, tendo contribuído para que São Carlos fosse aquilo que é hoje. Não apenas o que é o nosso instituto, mas São Carlos, em quase todas as unidades de ciência e educação do município, o professor Milton teve uma determinada contribuição. Produziu pessoas inúmeras, que eu não vou nem listar, e praticamente em qualquer instituição que hoje trabalhe com materiais, lembra dos trabalhos pioneiros do professor Milton. O professor Milton mostrou à sociedade o verdadeiro valor da ciência, do ponto de vista econômico. Quando todos achavam que ainda precisava fazer muita ciência, o professor Milton tinha certeza disso, mas já sabia que o que nós tínhamos era possível produzir um pouco de riqueza. E São Carlos, graças ao seu trabalho, foi considerado um pioneiro, uma cidade pioneira em transformar a ciência em riqueza, transformar a ciência em trabalho. O professor Milton não ficou milionário com seus atos, mas ficou satisfeito ao ver o sucesso daqueles que seguiram as trilhas por ele traçado. O professor Milton motivou e motiva jovens para a ciência, inclusive ajudando-os a romper as próprias limitações impostas pela sociedade. O programa Acesso, os vários tipos de programa que o professor Milton tem feito, não somente após a sua aposentadoria, mas mesmo antes, formação do CDCC, foi uma forma da gente levar um pouco da ciência e melhorar o nível de todos aqueles que de alguma maneira podem ser beneficiados do que se faz aqui nessa cidade. O professor Milton acredita e pratica a ideia que, educando os jovens, não será preciso punir os adultos. E ele faz isso com uma categoria e com de uma maneira toda especial da sua personalidade. O professor Milton diz Voltaire que toda obra comprova a existência de seu obreiro. Pois bem, suas obras, posição crítica e incansável busca pela melhoria científica, social, nos deixa claro que o senhor é um respeitável emérito, mesmo antes desta casa, desta congregação, ter consumado tal fato. Nós, da congregação do Instituto de Física de São Carlos, unidade que o senhor tanto contribuiu para a formação, não apenas física, das lutas pela formação dos prédios, construções, mas principalmente pela formação intelectual, pela construção intelectual que foi colocada em nosso instituto. Nós reconhecemos, através desse título, o sucesso de todos os seus esforços e o colocamos numa posição especial perante nossos membros, presentes e futuros. Parabéns, professor Milton Ferreira de Souza, professor emérito do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do professor Dr. Sérgio Mascarenhas,
coordenador do Instituto de Estudos Avançados do campus da USP São Carlos, que prestará homenagem ao professor Milton Ferreira de Souza com a entrega do prêmio Janus 2006, que é concedido pelo IEA USP São Carlos a figuras ou instituições de grande excelência para o desenvolvimento do país. Vou falar em pé, para o Milton olhar e a família também. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a família do Milton, e que é uma família que tem ajudado nessa luta, inclusive a Dulcina, uma pessoa muito importante para a ciência, para a tecnologia, a minha querida Heloísa, que está aqui também, e o Milton, filho, todos, cumprimentar vocês, porque isso faz parte realmente da equipe afetiva do Milton. Eu queria dizer o seguinte: a gente na vida conjuga alguns verbos, né? O Milton é um conjugador de verbos. Ó, ele conjugou mais o verbo ser, certo? Mas a coisa que ele mais gosta é de conjugar o verbo criar, inovar. Ele adora quando ele tem as ideias que ele distribui, né? E que ele faz com todo o entusiasmo. Outro verbo que o Milton conjuga é o verbo construir. Eu acho que ele tem sido um construtor muito importante de gente. Às vezes me falam assim, o Milton é um trator. Ele é um trator, mas como na agronomia é um trator que planta gente, que planta sementes importantes, né? Que cria a escola. Então, ele é um trator mesmo, mas é um trator do bem, né? Ô Milton, presta atenção aqui. Ô Milton, eu estou te chamando de trator, mas é um trator do bem, que como na agricultura, planta gente, planta ideias, planta criatividade, que é a sua característica maior, né? Eu e o Milton temos uma relação muito profunda, e ele mudou muito a minha vida, desde o tempo que nós andávamos de bonde lá no Rio, né? Ou que nós fizemos o primeiro laboratório de física experimental na PUC do Rio, né? E sempre com muitas ideias, sempre vibrador. O difícil de trabalhar com o Milton é que ele tem tantas ideias e tanta iniciativa, que então a gente está sempre numa competição saudável, e realmente isso me ajudou muito, né? E ele veio para cá, para São Carlos, depois foi perseguido pela ditadura, né? Foi para o Ceará, e lá ele também, o trator Milton também semeou, plantou, e o terreno, apesar de difícil, no Nordeste, temos aqui o Anderson, que é outra planta maravilhosa lá do Recife. Onde é que ele está? Está lá atrás. Então, o Milton é essa pessoa extraordinária. Eu digo que o Milton é uma força da natureza, né? É essa coisa assim que representa uma autoconfiança grande, muitos sonhos, ideais e muito trabalho. Eu poderia falar muito aqui sobre o Milton, inclusive coisa que eu não posso falar em público, né? Mas isso nós guardamos para nossas conversas privadas, né? Ele foi muito amigo do meu pai, foi muito carinhoso com meu pai, eu fui muito amigo também do pai dele. Então nós temos uma ligação afetiva muito forte. E eu me sinto muito emocionado hoje com essa homenagem. Por quê? Porque o ideal de todo pesquisador é ter seguidores melhores do que ele, né? E o Milton plantou gente espetacular, como o Banhato, o Jarbas, o Zílio, em suma, se eu começar a falar, eu vou deixar de falar nessa linha de produção, né? Essa cadeia de produção na qual o Milton vai sobreviver sempre,
né? Porque ele tem exatamente esse ideal social, né, para a educação. É realmente uma pessoa que foi fundamental para a construção de São Carlos, né? E continua a ser, e sempre naquela base, né, do entusiasmo, né? Entusiasmo quer dizer engolir Deus, né? Você intotel, né? E o Milton, ele engoliu vários deuses, né? Então, Júpiter, né? Engoliu. Hoje eu vou dar um deus para ele, que significa um prêmio que o Instituto de Estudos Avançados dá para pessoas extraordinárias, que é o prêmio Janus, que nós já tivemos ocasião de dar para personalidades muito importantes, mas não com tanto carinho como que eu vou entregar hoje em nome da Ivone, meu nome. Aliás, eu acho que eu vou pedir a Ivone para entregar, aqui está o prêmio Janus, que é um deus romano que olha o passado e o futuro. Isso daqui é o Milton, né? Ele olha a história do passado, é uma pessoa sentimental, mas ele vê o futuro. Então, esse deus Janus é o símbolo da construção contínua, da coevolução. Posso ler a placa? Prêmio Janus 2006 ao professor Milton Ferreira de Souza. Perdão. Prêmio Janus 2006 ao professor Milton Ferreira de Souza por suas excepcionais contribuições científicas e sociais. IAA USP São Carlos, outubro de 2006. Milton, eu quero dar um abração em você ao atribuir esse prêmio. Dois velhinhos se encontrando. E nesse momento eu passo a palavra ao diretor do Instituto de Física de São Carlos, professor Dr. Glaucio Oliva. Muito bem. Eu acho que o Instituto de Física de São Carlos cumpre hoje uma de suas mais honrosas atividades, porque leva em conta a importância de resgatar e valorizar a história como fonte maior de inspiração e motivação para a construção do futuro. Um país que não tem passado não conseguirá ter futuro. Especialmente para os mais jovens, e falo aqui em nome dos docentes mais jovens do Instituto de Física de São Carlos, que está em ampla fase de crescimento, é preciso relembrar o trabalho dos pioneiros da física e da pesquisa científica em São Carlos, entre os quais destaca-se o nome do nosso homenageado de hoje, professor Milton Ferreira de Souza. O professor Milton nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1932, e lá mesmo fez a sua graduação, seu bacharelado em Química, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluindo seu curso em 1953. Já então, engajando-se como professor assistente e pesquisador na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC do Rio de Janeiro, história inclusive relembrada aqui pelo professor Sérgio Mascarenhas. E com a vinda do professor Mascarenhas para São Carlos, o professor Milton também vem, e aqui publica seus primeiros trabalhos, inclusive, em colaboração com o professor Mascarenhas, realizando um trabalho pioneiríssimo de estabelecimento da pesquisa científica na nossa cidade. Nossa cidade tinha uma universidade nascente, uma escola de engenharia formada por muitos professores, viajantes, que vinham para cá para ministrar suas aulas,
mas foi no núcleo sediado no Instituto de Física de São Carlos, no Departamento de Física, então, da Escola de Engenharia, que se organiza a pesquisa científica e que nasce a semente da pesquisa científica na nossa cidade. E nessa atividade, o professor Milton teve papel, então, essencial e fundamental. De 59 a 64, por várias razões, o professor Milton vai para o Ceará como professor titular da Universidade Federal e lá realiza trabalhos excepcionais, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista social. Nesse período, realiza sua primeira atividade internacional, permanece por um par de anos na Universidade de Illinois, em Urbana, exercendo então a função de professor visitante entre os anos 1960 e 61. E nesse período traz de volta para a Universidade Federal do Ceará um trabalho fantástico de pesquisa, monta laboratórios, grupos, estimula o trabalho de iniciação científica entre os jovens, nucleia um laboratório de pesquisa com financiamento internacional, numa atividade fervilhante que foi brutalmente interrompida com a força do golpe militar de 1964. E, se por um lado isso certamente trouxe um componente muito negativo no que diz respeito à Universidade Federal do Ceará, isso trouxe talvez uma oportunidade renovada para São Carlos, porque o professor Milton retorna para a nossa universidade em 1965 como professor na cadeira de Física, depois Departamento de Física, depois Instituto de Física e Química de São Carlos e depois Instituto de Física de São Carlos, desenvolvendo inúmeros trabalhos de pesquisa nesse período, na área de defeitos em cristais iônicos, crescimento de cristais, propriedades elásticas, ultrassom, relaxação dielétrica em cristais iônicos e superfícies seletivas. Nesse período também inicia-se no nosso país o programa formal de pós-graduação e o professor Milton obtém o seu doutorado em Física, né, com uma tese intitulada Estudo fotoelástico das variações de volume devido à presença de impurezas introduzidas por difusão em cristais iônicos, tese orientada pelo professor Sérgio Mascarenhas. Logo na sequência, em 1969, o professor Milton se torna livre docente da Universidade de São Paulo e, em seguida, parte para uma nova temporada de pós-doutoramento no exterior, indo agora para a Universidade de Utah, nos Estados Unidos, como bolsista da Comissão Fulbright, como um scholar da Comissão Fulbright, e desenvolve trabalhos excepcionais importantes que depois vão delinear os trabalhos que vão ser realizados nos anos subsequentes aqui em São Carlos. Essa atividade fervilhante de pesquisa se compõe, no retorno do professor Milton para São Carlos, com uma extrema dedicação institucional. Já em 1972, o professor Milton assume, então, pela primeira vez, a chefia do Departamento de Física. E permanece como chefe de departamento até 1980. Esse foi o período em que eu ingressei aqui na universidade, professor. Então, como estudante, tive a oportunidade de conhecê-lo não apenas como professor, mas também como representante dos estudantes em conselhos, congregação, e com isso perceber a força com que o professor Milton sempre conduziu o nosso instituto à posição que hoje ele se encontra. E em 1980, logo na sequência, depois de 8 anos na chefia do departamento, o professor Milton assume a diretoria do Instituto de Física e Química de São Carlos, período em que desenvolve uma atividade enorme de construção. O professor Vanderlei aqui já mencionou, né? Ele constrói o prédio da biblioteca. A biblioteca do Instituto de Física funcionava dentro de um barracão de madeira, todos se lembram aqui, que viveram nessa época. O professor Milton conseguiu construir um prédio no qual a biblioteca pôde se abrigar de forma mais adequada. Também é um prédio que abriga vários laboratórios de pesquisa, o prédio ali, o segundo prédio do Instituto de Física.
O professor Milton cria, em 1981, o Centro de Divulgação Científica e Cultural, CDCC, hoje instituição de renome nacional e internacional na difusão de ciências para os jovens, principalmente. O professor Milton, nesse período, também obteve e geriu financiamentos institucionais da FINEP, que foram essenciais para a consolidação da estrutura física e acadêmica do Instituto de Física e Química de São Carlos, como liderança científica e de pesquisa básica e aplicada no cenário nacional. Mas essa atividade na diretoria, que terminou em 1984, se seguiu a um número grande de outras realizações tão importantes para a nossa cidade. Em 1984, o professor Milton cria e implanta, e é o primeiro diretor-presidente da Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, Parktec, que foi estabelecida com uma parceria pelo CNPq, Fiesp e Prefeitura Municipal de São Carlos. E foi diretor-presidente dessa fundação por alguns anos, 4 anos, até 1989. E nesse período, o professor Milton, expõe da forma mais pujante a sua veia empreendedora, né? Em 85, ele participa da fundação, como diretor-presidente, inclusive no início, da Optoeletrônica, né, hoje aqui representado pelo seu presidente, o professor Jarbas, que certamente vai mencionar mais detalhes dessa iniciativa mais tarde. Não para por aí, mas em 1987 ele é cofundador e diretor-presidente da Engecer, Engenharia e Cerâmica S.A., outra empresa de alta tecnologia importantíssima para a nossa cidade. Em 1990, alguns anos depois, também funda e dirige, nos anos iniciais, a Seralto, outra empresa importante neste cenário. E de 1994, para nossa alegria, no Instituto de Física de São Carlos, ele retoma quase que integralmente as suas atividades, né, de pesquisa e desenvolvimento no nosso instituto, no Departamento de Física e Ciências dos Materiais, com linhas de pesquisa absolutamente inovadoras, de interfaces em materiais cerâmicos, de espectroscopia de impedância elétrica, de compósitos madeira-polímero, da aplicação da ciência dos materiais na engenharia civil, nos polímeros conjugados e na conversão de rejeitos. Por isso tudo, o professor Milton é um cientista, pesquisador e professor que marcou sua atividade profissional, na verdade, como gerador de capacitações, capacitação de recursos humanos e capacitação de meios institucionais. Fundou faculdades, né, o Instituto de Física e a Faculdade de Filosofia do Ceará. A Coordenação de Divulgação Científica e Cultural, CDCC, aqui já mencionada. Participou ativamente da implantação do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos e do Instituto de Física de São Carlos, naturalmente, como aqui já relatado, em todas as suas atividades. Criou o Parktec, fundou empresas como a Opto, a Engecer, a Seralto. No Ceará, desenvolveu um programa que chamou Estudante de Iniciação Científica, com recursos da própria universidade. Iniciação científica com este nome absolutamente inovador à época. É uma atividade na qual os alunos que a ela alcançavam se tornaram os primeiros docentes do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Em São Carlos, seus alunos primeiros, iniciais, eram no curso de engenharia, e muitos deles se tornaram os primeiros docentes e organizadores do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Seus alunos primeiros de física vieram a se constituir no atual grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos, presentemente, né, sediando um dos centros de excelência da FAPESP no nosso estado, o Centro de Ótica e Fotônica, Centro de Pesquisas em Ótica e Fotônica. Ainda no Ceará, ele participou intensamente dos cursos mirins de ciência. Veja só que personalidade, né? Está envolvido em altos desenvolvimentos, mas ao mesmo tempo se dedicando a essa iniciativa junto aos jovens. Esses cursos eram para estudantes do 2º ciclo. E um curso especial promovido pela SUDENE, dirigido a estudantes carentes,
a fim de aumentar o ingresso deles nas universidades nordestinas. Veja que atividade que depois veio a ser repetida aqui em São Paulo. Como diretor técnico da Engesser, iniciou um programa de aproveitamento de rejeitos que resultou em um pedido de patente e na tecnologia de fabricação de outros produtos cerâmicos. Orientou mais de 3 dezenas de teses de doutorado e mestrado, uma centena de estudantes de iniciação científica e mais de meia centena de trabalhos publicados em revistas internacionais especializadas com árbitro. Suas atividades de pesquisa e ensino têm sido exercidas em instituições nacionais e estrangeiras, com grande relevância e importância. Presentemente, suas atividades incluem o desenvolvimento do programa Acesso, do Centro de Ótica e Fotônica, dirigido à Escola de Segundo Grau, a diretoria da Fundação Marcelo Espanholo, cujo objetivo está dirigido a associar a educação com o lazer, e a direção de um grupo de pesquisa dirigido à aplicação da ciência nos materiais e sua integração com a engenharia. O professor Milton teve muitas condecorações, é comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico, outorgada pelo Presidente da República, teve a medalha Engenheiro Paulo de Frontin, da Universidade Federal do Ceará. Aliás, a premiação do professor começa já em 1952, né? Prêmio professor Djalma Hasseman, do curso de Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E outros tantos aqui na cidade e em outras instituições. O professor Milton se destaca por essa habilidade de conjugar ciência com inovação tecnológica, marcado isso pela sua extensa produção técnica e de patentes e de inventos, que vão da parte de resistência mecânica, a utilização de sílica da casca de arroz na produção de cimentos especiais, enfim, uma gama enorme de atividades, né? Compósitos compostos de termoplásticos, fibras vegetais e madeira, enfim, é de uma criatividade enorme, sempre associada e apoiada e conjugada, né, eu diria, com a sua atividade de gestão e de apoio aos jovens. Por isso, eu queria ter gasto esses minutinhos aqui da atenção de vocês para contar um pouco dessa carreira fantástica, sem a qual o nosso Instituto não seria o que é hoje. Acho que o Instituto tem a honra de reconhecer isso, que são os seus pioneiros que fazem dele hoje o sucesso que tem no cenário nacional e internacional de inovação. Isso se deve exclusivamente ao trabalho nas fundações, nos fundamentos que foram criados pelos seus fundadores, e nesse quesito o professor Milton se destaca, e é por isso nossa honra hoje outorgar a ele o título de professor emérito da nossa universidade. Muito obrigado. Chamamos agora o ex-funcionário do Laboratório de Ótica do Instituto de Física e Química de São Carlos, o senhor Nelson Maurici Antônio, que prestará homenagem ao professor Milton Ferreira de Souza em nome dos funcionários do Instituto de Física de São Carlos. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar e agradecer às pessoas que tiveram essa feliz ideia, né, de criar esse simpósio e me dar a oportunidade de estar aqui para homenagear o professor Milton, e como já foi dito, tanto fez pela ciência, pelas instituições, pelos estudantes de uma forma em geral, pelos funcionários, pela criação do Parque Tec e o que possibilitou a cidade de São Carlos se tornar um grande polo. Me considero uma pessoa de muita sorte e vou citar aqui 2 motivos que me fazem acreditar nisso. O primeiro deles é que quando eu comecei na física, eu tive o privilégio de começar com o professor Milton Ferreira de Souza, que foi uma pessoa que me orientou, me incentivou, me deu oportunidades e, com certeza, foi a pessoa responsável pela minha formação profissional e pessoal. E o segundo deles é eu poder estar aqui hoje e agradecê-lo pessoalmente,
Muito obrigado, professor Milton. Obrigado por tudo. Nesse momento será feita a leitura do termo e também colhendo as assinaturas da mesa ao título que está sendo otorgado nesse momento ao professor Milton Ferreira de Souza pela BED. Termo de concessão do título de professor emérito ao professor titular Milton Ferreira de Souza. Nos termos do artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo, a Congregação do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, em sessão de 24 de abril de 2006, deliberou, por aclamação de votos, outorgar o título de professor emérito ao professor titular Milton Ferreira de Souza pela notável contribuição às diferentes áreas de atuação do IFISC, em particular para o ensino e divulgação científica na nucleação de grupos de pesquisas, formação de novas lideranças científicas e atividades de transferência de tecnologia para o setor produtivo. Hoje, 27 de outubro de 2006, em sessão solene, a Congregação do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo faz a entrega do diploma alusivo ao título de professor emérito ao professor Milton Ferreira de Souza. Lavrado este ato, ele é assinado por todos os presentes e por mim, assistente acadêmico do Instituto de Física de São Carlos. Eu convido o professor Dr. Glaucio Oliva para proferir a entrega do título alusivo ao professor Milton Ferreira de Souza. Queria pedir a liberdade ao cerimonial para convidar também para me acompanhar nessa entrega do título o professor Roberto Mendonça Faria, nosso diretor, que conduziu e fez a importante proposta à congregação e presidiu a reunião na qual ela foi outorgada, então, o título de professor emérito. Professor Faria, por favor.
Ouviremos agora a palavra do professor Dr. Milton Ferreira de Souza, professor emérito do Instituto de Física de São Carlos. Eu não preparei nada porque eu nunca recebi esse título de professor emérito, de modo que... Mas o que eu queria deixar com uma contribuição minha é o seguinte: em 1950, quando eu entrei na universidade, eu estava no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. O Rio de Janeiro era maior do que São Paulo. Depois, num certo tempo, eu vim a São Paulo, era muito pequeno ainda, né? Rio era maior, era a sede cultural do Brasil. E hoje eu comparo como é que o Brasil progrediu em certas áreas, por exemplo, na ciência, na área que eu acabei entrando, porque quando eu era aluno do curso secundário, do colegial, eu queria saber como é que eram essas histórias dos átomos, né? E aí me mandaram estudar na faculdade de filosofia e eu fui, tá certo? Eu nunca aspirei a entrar em escola de engenharia, nada dessas coisas. Eu fui motivado por aquilo lá. E aí fui para a química, porque era a química o lugar onde diziam que se estudava essas coisas. Eu quero lembrar ao senhor que eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, onde hoje é a favela do Alemão. É lá que eu nasci, tá certo? Onde eu nasci, poucas pessoas estudaram, talvez só eu, da minha rua. Tá certo? Foi muito duro, e eu acho que a dureza faz o homem. Então, naquela época, nós tínhamos dificuldade de encontrar pessoas que pudessem nos ajudar, tirar uma dúvida. Então, a gente tinha que aprender sozinho. Eu me lembro que todo o dinheiro que eu conseguia de uma bolsa, que eu fui bolsista lá do Instituto Nacional de Óleos, que eles precisavam selecionar óleos, e a maneira ia ser oticamente. Então, lá tinha um monte de equipamentos importados que nunca tinham sido usados. Eu aprendi horrores lendo aqueles catálogos e botando aqueles equipamentos para funcionar. Foi uma delícia, mas com esse dinheiro que eu ganhava, eu comprava livros. Então eu cheguei a ter uma boa biblioteca que depois eu fui distribuindo com os meus alunos, né, tá certo? Hoje eu não tenho tantos livros assim. Mas então o Brasil progrediu em 50 anos. Bastante, eu acho. Bastante. Eu também, às vezes, olho quantas gerações nos separam dos romanos, né? São poucas. A gente pensa, às vezes, que são muitas, mas não passa de 60 gerações, né? Só. Então, agora, a grande preocupação que eu tenho com essa história dos alunos da escola vem de certas maneiras de ver as coisas. Eu sou descendente de portugueses. Eu acho que os portugueses foram responsáveis pela nossa miséria, o isolamento terrível que o Brasil teve. A vida o que eu vi no Nordeste foi o fruto do isolamento de séculos. E quem se isola, morre, tá certo? Quem não tem coragem de enfrentar os problemas, morre. E o Nordeste foi vítima daquilo e o resto do Brasil. A grande felicidade do Brasil foi a libertação dos escravos, que não foi só um fato de ter libertado o escravo, que já era, por si só, uma coisa de altíssima relevância, mas é que os escravos fugiram dos locais horríveis onde eles trabalhavam, nas fazendas, e vieram para as cidades, e para lá foi necessário nova mão de obra. E isso ocorreu numa época interessantíssima. No início, no fim do século, dos anos 1800 e tantos, começou a Revolução Industrial na Europa e no Japão também. E aí existiam muitos desempregados. Então foi fácil trazer pessoas já do século XIX, não era mais do século XVI, né, que os portugueses trouxeram para cá, mas do século XIX, que vieram para substituir os escravos.
E essas pessoas acabaram trazendo, não a mão de obra, mas uma outra cultura, que é o fator predominante de tudo. Não é a física que é mais importante, não é a matemática, é a cultura, a maneira de ver as coisas. Essa é que é importante. Por isso é que o Brasil precisa mais contatos com o exterior, mesmo que tenham muitos físicos aqui, porque é preciso mudar a cultura, é ela que determina se você vai aprender ou não. Não é 2 mais 2 são 4, que é importante para uma professora primária. É a cultura dela, é como ela vê os outros, como ela respeita os outros. É isso que é importante. Então, eu então acho que eu sempre tenho uma dívida, porque sou filho de um português, né? E de uma brasileira, mas filhas de portugueses, né? Tudo lá do Rio, era tudo português, tá certo? Então, eu sempre tenho essa grande preocupação, depois da minha própria experiência, né? de vida, né? Então, eu sempre lutei por isso. Uma das razões da minha prisão no Nordeste, talvez seja a única pessoa aqui que passou uma prisão, que ficou um certo tempo numa solitária, que teve uma metralhadora enfiada na boca, tá certo, né? De ameaça, tá certo? E depois demitido da universidade, né? Eu fui demitido, apesar de ter sido professor fundador, nomeado pelo presidente da República. Foi tudo coisas irregulares. Mas nós criamos lá um projeto junto com o Celso Furtado, que era para botar os meninos mais pobres dentro da universidade. Isso foi uma acusação seríssima que fizeram contra mim, porque eu estava perturbando a paz da família São Carlense, tá certo? Quer dizer, os seus filhos teriam mais dificuldade... Não, São Carlense? Não, cearense, desculpe. Então, bom, aqui eu nunca fui acusado disso ainda. Então, esse curso, que era um curso espetacular, com muitos recursos, com toda a assistência, uma maravilha. E foi fechado imediatamente após a Revolução. Assim como também as reformas que a gente quis fazer no ensino da engenharia, tá certo? E o pai do Jarbas foi meu companheiro de prisão, o pai dele. Daí é que surgiu o nosso relacionamento. Você vê que prender não traz só maldades, também pode trazer bondade, né? Então, porque as pessoas se juntam. Então, eu tive essa felicidade, oportunidade de ser criado dessa forma daí. Eu não nasci em berço esplêndido. Eu nunca vou conseguir nada dos outros. Para eu conseguir alguma coisa dos outros, eu vou lá e brigo. Certo? Isso é que eu faço. Tá certo? Por isso é que eu consegui fazer aquele prédio ali. Eu fiz o prédio, mas ele é um construtor. Não sou construtor droga nenhuma. É o seguinte, simplesmente, nós tínhamos um monte de gente no exterior que precisavam nos locar quando chegasse. Por isso que nós fizemos o prédio. Contra tudo e contra todos, inclusive contra o reitor. Então, inclusive nesses acontecimentos, nós conseguimos os recursos chamado BID-FINEP, que possibilitou a USP fazer enorme quantidade de obra. Fui eu que consegui e que elegeu o professor Lobo reitor, porque ele é que distribuiu os recursos, tá certo? Eu me lembro disso, que o professor Hélio Guerra Vieira dizia assim, não, a USP não tem direito a recursos do governo federal. Eu disse, lógico que tem, a Gilga já me disse que tem. Não acredito no que você disse, ele me disse. Pois não, então você fica aí com o seu... Mas é verdade, então eu vou fazer uma comissão. E fomos em Brasília para simplesmente ouvir da Gilka Weinstein, que era a coordenadora, que a USP podia. Aquilo ali foi o que mudou o panorama da USP em construções. Depois, o Hélio era tão mole, tá certo?, que ele não conseguiu concluir, isso sobrou para o Goldenberg. E o vice do Goldenberg era o professor Lobo, que quem distribuiu os recursos, e assim se elegeu reitor da USP. Você sabe do jogo todo, não é? Eu conheci bem esse jogo e achei que não era
uma coisa que eu gostaria de ficar muito tempo. Por isso que eu me aposentei para poder fazer o que eu gosto, tá certo? Eu gosto de fazer isso que eu faço. Eu gosto de trabalhar no laboratório, gosto de trabalhar com pessoas jovens, gosto de discutir com eles, brigar com eles, tá certo? Essas coisas aí, tá certo? E agora também nós tivemos uma grande dificuldade no início para criar as empresas, porque todo mundo foi contra, tá certo? Dizendo que nós estaríamos roubando a universidade. Eu fui acusado de ladrão de tecnologia. No caso do laser, o Zerba sabe que, então, um absurdo. A universidade, num país pobre, ela tem que responder para a sociedade. Não é aquela universidade do tempo, da Idade Média, que está na cabeça de muitas pessoas, que o cientista é super importante. Mas tem coisas mais importantes do que a gente, tá certo? Que é o resto das pessoas todas juntas, tá certo? Então a universidade precisa responder a isso, tá certo? Por isso que era tão verdade que isso deu certo, né? Continua. São Carlos hoje podia ser mais do que ela é, se tivesse as pessoas compreendido como é que se ajuda as outras a fazerem empresas. Quer dizer, uma pessoa que é um empreendedor é uma dádiva, né? Porque nem todas as pessoas são empreendedoras. Ela pode ser inteligente, mas não é empreendedora. O outro indivíduo até é um empreendedor e não é muito inteligente. Então, essas coisas têm que ser somadas, né? Então, eu sou, em resumo, é o que eu sou, tá certo? Eu sou uma pessoa também que não escondo muitas coisas, né? Eu vou dizendo logo, porque eu não acredito, não é do meu feitio fazer muita política. Eu gosto de batalhar, né? De trabalhar. E sempre trabalhando, sempre dizendo o que eu acho que é verdade, que eu até posso estar errado, mas eu sou sincero. Eu sempre digo o que eu... Eu queria agradecer aqui o professor Haroldo, que é professor lá do Ceará, e ele foi o meu primeiro assistente, tá certo? Quando eu lá cheguei. O Haroldo é meu irmão, porque quando eu estive preso, quem levava a comida para eu era ele, tá certo? Sempre foi uma pessoa solidária. Então, ele é o meu irmão, tá certo? Eu sempre digo, o Haroldo é meu irmão. O reitor da universidade deveria ter vindo, mandou cartões e tudo para mim, tá certo? Hoje, a Universidade do Ceará não é mais o que era naquele tempo, tá certo? Que, normalmente, sempre, nós temos ainda um pouco dessa luta aqui em São Carlos. A luta das pessoas que lutam contra a ciência. E, por exemplo, o ensino de engenharia em certas áreas não é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa que as pessoas se eduquem para o futuro, porque os alunos vão viver no futuro. Eu nem sequer vou lá, tá certo? Já estou aqui perto de prestar contas, né? Mas os alunos vão viver no futuro. E sem ciência ele não pode viver no futuro. Se ele só aprende o passado, como é que essa pessoa vai viver no futuro? Então, eu também sempre lutei muito por isso aqui. E tem algumas contribuições que eu ajudei, tá? Só que foi a criação do DEMA, né? Que era um departamento com esse sonho embutido de vários professores, do Sérgio, meu, e de alguns outros professores do Instituto. De modo que, então, eu agradeço, eu me sinto até feliz, tá certo? Recompensado, mas essa homenagem que vocês estão me fazendo não vai me mudar. Eu vou continuar sendo o que eu era, tá certo? Procurar ser o que eu era, sempre igual, tá certo? Que assim, igual não dá, né? Porque você vai sendo quebrado um pouco pelas suas... Você quebra muita coisa, mas te quebram também, não é? E você já fica mais fraco. Mas agora, por exemplo, eu estou fazendo uma empresa, junto com meus alunos da engenharia. Eles estão aqui agora, tá certo? Está ali o Herbert, levanta a mão, Herbert, ó. E o Wellington, tá? São dois alunos diferenciados, eles são muito inteligentes, eu acho. Então, fizemos uma empresa chamada Inova Mate.
A função dessa empresa é introduzir inovação de materiais, tá certo? E um dos maiores objetivos da gente é fazer mudanças radicais na área de engenharia civil, para que as casas possam ser mais acessíveis para a maioria da população. E também, porque são duas coisas que são importantes. Uma é a educação básica, não é a educação da universidade, básica, lá no primeiro ano, no início. Essa é que põe os valores para as pessoas. E a outra é a pessoa ter um mínimo de local para que ele possa ter uma vida decente. Se vocês soubessem como nós estudamos isso, quantos lugares que dormem a família toda numa campa. Quantos tipos de problemas terríveis que acontecem, tá certo? Porque não tem um local decente. Então, um dos objetivos dessa empresa não é fazer casa, é desenvolver a tecnologia capaz de fazer uma casa eficiente, barata, industrializada. Nós estamos fazendo uma casa para demonstrar isso. Foi uma pena que não ficou pronto agora, mas ela vai ficar pronta dentro de uns 90 dias. É uma casa muito barata, excelente qualidade, com tudo que os físicos gostam, né? Conforto acústico, conforto térmico, segurança e um custo baixo, tá certo? Completamente sustentável, quer dizer, ela não usa madeira da floresta amazônica, tudo é reciclável, tá certo? Essa é a casa que nós queremos desenvolver, que é o objetivo dessa empresa. Então, no momento, meu coração está, além de dividido com a Dulcina, tá certo? Uma parte, o Milton ali, o Bruno, né? A Heloísa, a minha futura, né? Então, também está com essa casa, a casa está um pouco, né? Segurou um pouco. Bom, então eu agradeço e vou procurar honrar sempre continuar fazendo jus a essa homenagem. Muito obrigado, professor. Passa a palavra ao professor Dr. Vanderlei Banhato. Nós, em nome do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, queremos prestar uma singela homenagem aqui ao professor Milton, oferecendo a ele uma placa com os seguintes dizeres: o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do Instituto de Física de São Carlos, da USP, parabeniza o professor Milton Ferreira de Souza pela sua exemplar carreira como pesquisador e como professor. Seu entusiasmo e dedicação têm sido exemplos a serem seguidos por todos nós. Parabéns, professor Milton. E assim eu passo a palavra ao professor Dr. Glaucio Oliva para o encerramento das atividades de hoje. É um grande prazer, então, que nós chegamos à conclusão desta sessão solene da congregação. Eu agradeço profundamente a presença de todos os membros da congregação aqui representados. Agradeço muito a presença dos nossos estudantes que estão hoje aqui presentes. Agradeço especialmente a todos os convidados que nos honraram com a sua presença nessa manhã de hoje. Agradeço especialmente aos familiares do professor Milton Ferreira de Souza, que se deslocaram de outras cidades, alguns, e que talvez tiveram que nos ceder o professor Milton por muitas e muitas horas de suas vidas, né? Que as horas que o professor Milton passa lá dentro da nossa instituição provavelmente são mais longas do que as que ele passou ou passa junto aos seus familiares, mas eu tenho certeza de que isso é um exemplo para vocês, como tem sido para nós a sua atividade. Então, agradeço a todos a presença e convido-os a continuar conosco durante todo este dia, em que nós teremos
um simpósio em homenagem ao professor Milton Ferreira de Souza, que foi organizado especificamente para essa finalidade pelo Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.